Olá, poupadores. Você gostaria de gastar menos do que ganha? Esse tem sido o desejo de muitos poupadores que chegam a nós aqui no Poupa Invest. Nesse vídeo daremos 4 dicas de como você pode conseguir gastar menos do que ganha. E fica até o final porque a última dica é a dica de ouro. Antes aqui de continuarmos, você até já sabe, poupador, curta o vídeo, coloca aí o seu like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal e deixe seu comentário se gostou, se não gostou do vídeo, qual foi a dica com que mais você identificou-se. Então vamos lá. A primeira regra é: aprenda a diferenciar prioridades, necessidades e desejos. Estamos aqui a falar de gastos. Então essa dica consiste em aprendermos a saber diferir quais são os nossos gastos prioritários, quais são os nossos gastos de necessidade e quais são os nossos gastos que na verdade não passam de desejos. E é importante isso porque muitas das vezes os gastos confundem-se entre si, principalmente os gastos prioritários e necessidade. Quando falamos aqui de gastos prioritários, como o nome já diz, estamos a falar daqueles gastos com coisas que são inerentes ou indispensáveis à nossa vida. Falamos aqui, por exemplo, de alimentação, falamos aqui de energia, falamos aqui de água, falamos aqui até mesmo de vestuário, né? Boa sorte para aqueles que pelo menos vivem em partes de Angola que não têm que pagar alguns desses gastos, como é o caso, por exemplo, da água. Há partes do nosso país em que as pessoas não têm que pagar água, mas há mesmo partes de Angola que não têm que pagar água. Sem a zona em que sai água, não pagam nem pau. É pau. Tem que ver isso, tem que ver isso. Mas continuando aqui, poupadores, não falamos aqui de gastos importantíssimos à nossa vida, que sem eles nós quase que não conseguimos viver. Ou se for para a gente viver sem eles, viveremos com muita dificuldade. Mas sem alimentação, não. Sem eles não dá bem para viver, poupadores, esquece. É prioridade. Sem roupa, vas andar nu? Esquece, ok? Energia hoje em dia é prioridade, meu irmão. Sem energia, tá mal. E temos ali logo em seguida os gastos relacionados à necessidade. Que gastos são esses? São gastos realizados em itens de coisas que são para nós necessárias, mas não é importante. E aqui vem a atenção, porque os gastos necessários ou de necessidade, eles confundem-se muitas vezes com prioritários. Houve um bom momento da minha vida em que eu confundi certos gastos meus de necessidade com gastos prioritários. Que gastos são esses, por exemplo? Gastos com internet é um deles. Porque aqui nos gastos de necessidade, eles dependem ou em função da realidade de vida de cada um. Porque, vá só, para mim, internet é uma necessidade. Se calhar para si ou para alguém não vai ser. Mas para si que estás aqui para ver esse vídeo, precisas de internet para entrar no YouTube, talvez seja também uma necessidade. Mas para alguém não vai ser uma necessidade. Mas houve momentos que eu confundi esse meu gasto de internet com prioridade, porque eu preciso de internet quase para tudo, ok? Eu confundi como prioridade. Mas eu percebi que na verdade não era prioridade, era uma necessidade. É algo que eu preciso em função do meu estilo de vida. Mas eu consigo viver sem internet. Um outro gasto necessário, pelo menos para mim que para si também pode ser ou não, tem a ver com, por exemplo, pagar ali a subscrição da Netflix. Um outro gasto necessário para muitos tem a ver com o pagamento de coisas como o Zap, como DSTV e até mesmo o vestuário, né? Então, você vê que são gastos necessários, mas não prioritários, ok? Em função do teu nível de vida. Para mim, por exemplo, coisas como pagamento de Zap ou DSTV não são necessários, tanto que eu não uso esses serviços, porque eu achei outras formas de substituí-los. E aqui esse é um ponto importante nessa questão dos gastos necessários, porque vê, eu pensava que a internet era um gasto prioritário. Ali como eu precisava, evidentemente, gastar menos do que ganha, diminuir os meus custos, o que foi que eu fiz? Eu reduzi o meu custo com a internet. Tinha um pacote mais alto, passei a pagar um pacote menor e o serviço continua sendo bom para mim e de qualidade. Uma outra coisa que eu fiz, por exemplo, foi substituir serviços como da DSTV, que para nós rapazes estão muito ligados a jogos, substituo com a internet. Hoje eu vejo todos os jogos que eu preciso, seja futebol, seja Liga dos Campeões, NBA e por aí fora, vejo tudo pela internet. É uma forma eficiente que eu encontrei de aliviar
ou de diminuir os meus custos e assim conseguir gastar menos do que ganho. Talvez você possa optar também por essas soluções que eu optei. E temos ali em seguida, poupador, os desejos. O que são esses desejos? São gastos que nem são prioritários, nem são de necessidade. Estamos a falar daqueles gastos que têm a ver com desejo humano. Estamos a falar, por exemplo, ir ao cinema, estamos a falar ir a uma festa, comprar uma bolacha, às vezes comprar um sumo, uma gasosa, coisas que nós conseguimos viver sem elas porque não são prioridades, coisas que também não são necessidades, mas até são gastos importantes na nossa vida. Mas é claro, depende do momento. Não são todos os momentos em que nós vamos esbanjar os nossos recursos financeiros em gastos dos desejos. Aqui um outro cuidado é que há gastos que eles podem ser quer prioritários, quer de necessidade, quer de desejos. Como, por exemplo, o vestuário. O vestuário é prioritário para nós porque sem roupa nós quase que temos dificuldade em viver, não vamos andar nus. Mas ele também pode ser de necessidade porque eu posso ter realmente roupa para vestir, mas se calhar já está em desuso e preciso renovar o meu guarda-fato, aí passa a ser uma necessidade. É um momento em que eu não preciso de roupa, não necessito, mas vi um bom tênis, gostei daquele tênis, por desejo, por impulso, vou e compro. Ou, se calhar, eu tenho um bom telemóvel que corresponde a todas as minhas necessidades, mas eu quero mesmo só o último iPhone, quero mesmo só o último Samsung, só para estar na moda, por gosto, por desejo. Então, é aquilo que nós vamos diferenciar. São coisas que podem ser prioritárias, de necessidade, ou de desejos. Então, essa é a primeira dica, aprender a diferir esses gastos. A segunda dica poupador é tenha um plano de contas ou orçamento. Já há vários vídeos que nós temos falado aqui no Poupa Investe sobre a importância do orçamento. Estamos aqui a falar sobre conseguir gastar menos do que ganhamos. Nós precisamos ter um orçamento de mensuração dos nossos gastos e das nossas receitas. Precisamos, antes de começar a fazer os nossos gastos, evidentemente, orçar, ok? Vem o mês a seguir, eu crio o meu orçamento do mês a seguir e através desse orçamento eu vou me basear. E através do orçamento eu vou conseguir perceber, ok? Se eu vou gastar mais do que eu ganho. Porque se eu fazer um orçamento do mês que vem, X, X e Y. Evidentemente, se o meu orçamento ultrapassar os meus gastos, logo de cara eu vou perceber, uau, opa, dessa forma não posso avançar. O que eu vou fazer? Refazer o meu orçamento de modo a que eu gaste menos do que ganho. A terceira dica é anotar todos os seus gastos. Isso está muito relacionado sim com a segunda dica do orçamento, mas ter um orçamento só não basta, ok? Nós realmente vamos criar o orçamento, mas nós precisamos ter o hábito de anotar os nossos gastos, porque há aqueles gastos que passam despercebidos, há aqueles gastos que nós acabamos cometendo que nem estavam no nosso orçamento. Nós somos seres humanos, podemos fazer e ter a intenção de que não, vamos lembrar depois, mas vamos esquecer, pessoal, nossa memória não é tão boa assim. Então daí a importância de anotar todos os nossos gastos. Qual é a relevância disso? O que vai acontecer? Quando no final do período você for fazer uma sondagem de todos os gastos que você realizou, aí vais conseguir perceber onde mais você gasta, ok? E em quais itens, por exemplo, você tem cometido mais gastos supérfluos ou mais gastos de desejos e fazer reparos e fazer cortes. Então, vale aqui a dica, anotar todos os seus gastos. Chegamos então, poupador, à quarta dica, a dica de ouro. Que dica é essa? Vou confessar que é a minha favorita. Pague primeiro um salário a si mesmo. Sempre que você receber algum dinheiro, antes de qualquer outra coisa, antes de tirar o dinheiro da água, da energia, do vestuário, da Zap, da internet, primeiramente pague um salário a si mesmo. Essa é uma dica tão importante que, por exemplo, o ex-presidente norte-americano Donald Trump recomenda e muito. Não só Donald Trump, são muitos os grandes ricos que dizem que essa é basicamente a dica que eles usam, que sempre que recebem algum rendimento, algum dinheiro, primeiro pagam um salário a si mesmo. Robert Kiyosaki, por exemplo, autor do Pai Rico, Pai Pobre, vai dar essa mesma dica. Mas aqui um ATT.
esse valor, esse dinheiro que vais pagar a si mesmo, que vamos pagar a nós mesmos, não é dinheiro para ir comprar roupa, não é dinheiro para ir comprar telefone, não. Estamos a falar de um dinheiro que vamos usar para poupar e investir. É um dinheiro que vamos usar para rentabilizar o nosso capital, para aumentar o nosso patrimônio e alcançarmos assim com ele a liberdade financeira no médio e longo prazo. E qual é a grande aplicação disso com gastar menos do que ganha? Imagine, poupador, que você receba 100 mil kwanzas e você decide poupar desses 100 mil 10 mil kwanzas, ou que decides pagar a si mesmo 10 mil kwanzas que vais usar para poupar e investir. Automaticamente você já gastou menos do que ganhas. Porque se você ganha 100, poupou 10, significa que você vai gastar 90, cumpriste o objetivo. Então você vê que dentre todas as dicas, essa é a dica mais prática e mais fácil que nós temos para gastarmos menos do que ganhamos. Então aqui vai a dica. Antes de qualquer coisa, pague antes um salário a si mesmo, poupador, e esse salário e esse dinheiro é para usar para poupar e investir a fim de rentabilizar o seu capital e alcançares com isso a liberdade financeira no médio e longo prazo. Estamos a falar de um hábito que deve ser contínuo, semana a semana, mês a mês, ano a ano, até chegar à altura em que dessa poupança, desse investimento, você terá rendimento suficiente para viver para o resto da sua vida. Então essas foram nossas 4 dicas para si, para que possas gastar menos do que ganhas. Esperamos que tenham sido valiosas para si e até a próxima. Lembre-se sempre de fazer poupança e investimento.